O homem que cuidou da esposa tetraplégica por 5 anos, mas um dia esqueceu algo em casa e viu. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. Recife, no 5º verão sufocante desde o acidente. Também era o 5º ano em que Hugo havia cortado todas as relações sociais, abandonado o trabalho como engenheiro de design de interiores para se tornar um marido dedicado, um cuidador em tempo integral para sua esposa Carla, que estava tetraplégica. Todas as manhãs, ele acordava às 5 horas. Preparava o leite, limpava o corpo dela, trocava a fralda, massageava os músculos. Às 7 horas, ele empurrava a cadeira de rodas de Carla até a varanda para que ela tomasse sol, e então saía correndo para trabalhar como entregador por aplicativo até o meio-dia. À tarde, ele cozinhava a sopa, trocava os lençóis, limpava a casa. À noite, esquentava a água para Carla mergulhar os pés mesmo que ela não sentisse mais nada nas pernas. Hugo era um homem quieto, de poucas palavras, que vivia de maneira simples. Talvez por isso, quando a tragédia aconteceu, ele não reclamou uma só vez. A vizinha do andar de baixo, Dona Rosária, viúva de 68 anos, costumava dizer: "Dizem que homem brasileiro é bom de fingimento, mas você não, Hugo. Você é verdadeiro demais e verdadeiro até dar dó." Ele apenas sorria de leve. Um sorriso fino como o zíper de uma mochila gasta. Carla havia sido uma professora de dança famosa em Recife. Tinha uma beleza mestiça, olhos puxados, maçãs do rosto altas, a pele bronzeada e sensual. Quando ainda podia andar, bastava um sacudir de cabelo para atrair os homens. Agora, ela permanecia deitada, imóvel, com os olhos ainda grandes e profundos mas sempre fixos no vazio. À noite, Hugo deitava ao lado e ouvia soluços baixos. Achava que era dor. "Está doendo de novo?" "Vou aplicar mais morfina", ele sussurrava, colocando a mão na testa dela. Carla balançava a cabeça fracamente, os lábios tremendo. "Não precisa. É só saudade do passado." Hugo nunca soube, e não era choro de dor. Eram risadas contidas. Ela estava tentando conter o prazer, porque o plano dela estava funcionando. Numa manhã de julho, o sol queimava como fogo. Hugo se levantou do sofá onde se acostumara a dormir há anos e sentiu tontura. Pretendia fazer um exame de sangue, pois andava tendo vertigens. Antes de sair, disse: "Vou ali e volto já. Qualquer coisa, me liga." Carla assentiu com a cabeça. Hugo saiu de casa às 9h03. A apenas 2 portas de distância, morava o Sr. Álvaro, 72 anos, ex-diretor do Asilo Santa Clara, que havia sido fechado por vários problemas financeiros. Álvaro vivia sozinho, tinha cabelos totalmente brancos, usava sempre camisa branca e calça caque, e carregava um sorriso malicioso no rosto. Todo o bairro o chamava de Raposa Velha. Ele costumava levar maçãs, morangos e queijos para a casa de Carla ou para animar. Hugo ficava agradecido. "Muito obrigado mesmo, seu Álvaro. Sei que o senhor tem sua vida, ainda assim se preocupa com a Carla." Álvaro dava tapinhas no ombro de Hugo, olhando-o nos olhos como se quisesse hipnotizá-lo. "Também perdi minha esposa num acidente de carro. Sei o que é essa dor, meu filho. Pode contar comigo, sempre." Ao chegar na farmácia, Hugo abriu a carteira para pegar o cartão do plano de saúde, mas travou o celular, havia ficado no criado mudo. Olhou o relógio. Eram 9h17. Droga! A Carla pode precisar me ligar. Ele deu meia volta, pegou a moto e correu de volta para casa. O pequeno apartamento no 4º andar estava silencioso. Silencioso demais. Não havia a música suave que Carla sempre colocava. Nem o som do vento passando pelas frestas da janela como de costume. Hugo empurrou a porta do quarto. Ficou paralisado. Carla havia se levantado da cadeira de rodas. Vestia uma camisola de seda branca, segurava uma taça de vinho tinto e se movia suavemente como se estivesse dançando. Seus olhos encaravam o celular apoiado num tripé, gravando uma live. Na cama, Álvaro, sem camisa, fumava um cigarro, com expressão de prazer.
Uma de suas mãos repousava sobre o peito nu de Carla. Hugo balbuciou. Carla. Você. Carla virou-se, sorrindo com naturalidade. Sem o menor sinal de surpresa. Oh! Você voltou cedo. Álvaro soprou a fumaça e disse lentamente. Já é um milagre você ainda estar vivo a essa hora. Hugo não conseguia acreditar no que via. Recuou, tremendo. Você me enganou. Carla se aproximou, ainda segurando a taça, os olhos brilhando. Você acha mesmo que alguém como eu ia ficar deitada, imóvel, por 5 anos? Pelo amor de Deus! Você é patético de tão ingênuo. Na tela do celular, os comentários e doações se multiplicavam. Carlos, de R$ 200, você é minha inspiração. Marina, e R$ 50, força, minha linda. José Luiz, e R$ 1.000, me senti viva só de ver você levantar. Carla sentou-se no colo de Álvaro, virou-se para a câmera, e deu uma risadinha. Ele adora quando eu finjo ser tetraplégica. Tão bonitinha e tão sofrida, né? Álvaro bateu levemente na coxa dela, sorrindo malicioso. Mais gostosa que qualquer velha do asilo. Carla jogou a cabeça para trás e riu alto. 5 anos, Hugo. Finjo estar paralisada, finjo dor, finjo até sentimento. Por dinheiro, por carreira e porque eu sabia que você nunca desconfiaria. Hugo encostou-se à parede, suando em bicas. Não conseguia falar. Eu dediquei minha vida inteira a cuidar de você. Carla deu meia volta, vestindo o robe de seda que ele havia lhe dado no casamento. Disse devagar. Você foi um figurante excelente. Que tragédia seria completa sem um coitadinho? As doações vinham por pena de você, sabia? Álvaro gargalhou. Ele cuidou de você como um criado. 5 anos. E eu? Cuido em 5 minutos por vez. Carla aplaudiu. Essa é boa. Vou anotar para usar como legenda na próxima live. Hugo gritou. Eu vou chamar a polícia. Vocês vão pagar por isso. Carla ergueu a sobrancelha. Vai mesmo? E com que prova? Ah! Você se lembra dos papéis que assinou enquanto eu estava em coma? Ela puxou uma pasta de documentos. Este apartamento, a conta poupança, até o seguro de vida. Tudo agora está no meu nome. E você? Você não tem um centavo. Álvaro abriu o canivete de frutas. Já fui diretor de asilo. Sei como eliminar problemas. Tudo ficou embaçado para Hugo. Sua cabeça girava. Carla aproximou-se do seu ouvido e sussurrou. Você é só o pano de fundo. Um pano de fundo trágico perfeito. Nem adianta gritar. As janelas estão todas fechadas, disse Álvaro, girando o canivete prateado nas mãos. Hugo encostou-se ainda mais à parede. Estava pálido como cinza. Vocês fingiram paralisia, enganaram as pessoas por dinheiro. Como conseguem viver com isso? Carla bocejou, colocando a taça na mesa. É simples. Basta fechar os olhos, e a culpa some. Álvaro completou. Isso mesmo. Só idiotas como você ainda acham que ética importa. Carla se aproximou, o rosto bem perto do dele. Sabe quanto ganhamos por mês? Já teve dia de render mais de R$ 20.000. As pessoas adoram uma tragédia fake. Os homens sentem pena, as mulheres se inspiram. Ela sorriu, os olhos brilhando. Eu fiquei deitada e ganhei rios de dinheiro. Você se acabou por uma mentira. Hugo gritou. Eu vou expor tudo. Vou. Pá. Álvaro lhe deu um tapa tão forte que ele caiu no chão, sangrando pela boca. Eu já disse. Você ainda estar vivo é um milagre, idiota. Carla não reagiu. Apenas sentou-se na beira da cama, cruzou as pernas e pegou o controle da TV, ligou a música.
A melodia do frevo preencheu o ar, abafando todos os sons. A transmissão ao vivo continuava. A câmera seguia posicionada exatamente como Carla havia planejado. Na tela, o título dizia: Um dia na vida de uma cadeirante, amor, esperança e superação. Carla se virou para a câmera, com os olhos marejados. Meu marido, e acho que ele não vai aguentar muito mais. Eu só quero viver e ser amada. Quem pode culpar uma mulher tetraplégica por desejar um pouco de calor humano? As doações continuavam chegando. Emília, e R$ 100, chorei tanto, mana. Tomás, R$ 300, que marido horrível, larga ele, mulher. Renato, e R$ 150, você é um anjo de verdade. Álvaro gargalhava. Olhou para Hugo e disse: Eu não entendo por que ela casou com você. Olhei para tua cara e já saquei o tipo de homem que cuida da mãe no asilo, resignado, sem graça e inútil. Hugo se levantou com esforço, o olhar vazio. Eu a amo. Carla se levantou, tocou o pescoço de Hugo e sussurrou: E é por isso que você sempre vai ser só um coadjuvante. Amor não basta. Tem que saber vender a dor. Alguns meses antes. No café o café mentira, o que significa a mentira, Carla estava sentada em frente a Álvaro, com um notebook aberto. Olha aqui, é assim que a gente coloca o link de doação via Patreon, e aqui é o Superchat. Podemos criar um OnlyFans privado também, mas eu não quero mostrar meu rosto. Álvaro deu um sorriso torto. Só aquelas pernas macias já fazem os marmanjos enlouquecerem. Carla colocou a mão sobre a coxa dele e riu. Deixa a parte sexy comigo. Você cuida da segurança. Usa VPN, cria conta offshore. Álvaro assentiu. Os olhos brilhavam como os de um predador que encontrou sua presa. E seu marido? Burro que só vendo. Basta eu gemer um pouco e ele já se ajoelha. Já fingi até convulsão, acredita? Se ele desconfiasse de você, o sol nascia no norte. De volta ao presente. Carla olhou para a lente da câmera, lágrimas escorrendo. Repetiu como uma atriz de teatro. Ele já não é mais o homem que eu amava. Ele tem ciúmes e quer me prender numa prisão de piedade. Hugo tremia. Você, tá transmitindo isso ao vivo? Carla piscou. Claro. O público quer ver um bom drama. Dona Rosária viu a live por acaso no iPad da neta e gritou: Meu Deus! Carla! Ela ligou imediatamente para o Sr. Luiz, presidente da Associação de Moradores, um homem severo. Luiz! Eu sei que costumo exagerar, mas dessa vez é real. A Carla, e ela levantou. Tá andando. Luiz franziu a testa. Vou acionar a polícia. Se for golpe, eles vão descobrir. Enquanto Carla e Álvaro estavam distraídos no show, ninguém notou que o celular de Hugo havia caído no chão e ainda transmitia ao vivo pelo app GLOCAN, uma plataforma voltada para entregadores documentarem seu dia a dia. A câmera captava tudo de baixo para cima, Carla em pé, Álvaro com uma faca na mão, os dois falando abertamente sobre o plano. O número de espectadores, que era pouco mais de 400, subiu para 8.000 em apenas 10 minutos. No Rio de Janeiro, um homem chamado Gabriel que havia doado R$ 3.000 para Carla quando perdeu a esposa em um acidente gritou no grupo de mensagens: Ela enganou a gente. Ela tá de pé. Ele imediatamente recortou o trecho da live e enviou para a polícia. Carla ainda não sabia. Continuava fingindo tremores diante de sua própria câmera. Meu marido, e tá ficando violento. Ele grita, quebra coisas, tô com medo. Álvaro olhou para ela, excitado. Hora de encerrar. Ele se aproximou de Hugo, faca em punho. Quer morrer rápido ou aos poucos? Hugo entrou em pânico. Tentou fugir, bateu na mesa e caiu no chão. O sangue escorria da testa. Carla gritou, no tempo certo. Socorro, e ele tá louco, e ele quer me matar. Naquele instante, o celular no chão vibrou com uma notificação do GLOCAN.
Você está transmitindo para 12.300 espectadores. Álvaro recuou, viu a luz vermelha piscando. Que merda é essa? Carla se virou e empalideceu ao ver que a câmera de Hugo ainda estava ligada. Não on. Impossível. Hugo murmurou, com sangue escorrendo da boca. Não se preocupe, e agora, e o mundo todo sabe. Em menos de 30 minutos, o vídeo viralizou. A hashtag Carla é uma fraude subiu para os trending topics do Twitter no Brasil. Um perfil do TikTok chamado @Justicia para Hugo publicou um vídeo analisando cada frase de Carla, milhões de visualizações. Uma ex-fisioterapeuta, doutora Sônia Teixeira, comentou abaixo. Eu tratei da Carla. Ela tinha força suficiente para descer sozinha da cobertura até o térreo. Já suspeitava fazia tempo. No Reddit Brasil, um usuário anônimo chamado Lobo Nordeste, ou na verdade, um ex-funcionário do Asilo Santa Clara, e escreveu. O Álvaro já foi acusado de abusar de idosas no asilo. Escapou graças à proteção política. Mas agora acabou. Hugo estava internado inconsciente no Hospital das Clínicas. Os médicos tentavam costurar o corte profundo na testa enquanto policiais montavam guarda do lado de fora. Uma enfermeira murmurou. Ele só sobreviveu por causa da live. Quem diria? Quarto de Hugo. Álvaro rugiu ao ver o celular filmando. Carla. Esse celular é do idiota, não é? Carla correu, mas era tarde. A tela brilhava com a frase. Transmitindo ao vivo para 14.729 pessoas. Álvaro esmagou o telefone com o pé. A tela estourou. Mas a transmissão não parou, pois a outra câmera, aquela que Carla usava para fingir ser uma pobre vítima, ainda estava gravando de um ângulo oposto. Um enquadramento perfeito. Iluminação ideal. Áudio limpo. Exposição total. Droga. Desliga tudo. Álvaro gritou, suando em bicas. Carla, apavorada. Eu não sabia que aquele celular estava filmando. Eu juro. Só tinha ativado o meu. Álvaro esbravejou. Você acha que live é brincadeira? Você botou o plano inteiro ao vivo, sua idiota? Na rua, sirenes de viaturas ecoavam à distância. Luzes azuis e vermelhas surgiam na curva do quarteirão. No Centro de Monitoramento de Recife, a tenente Fernanda Santos, especialista em cibercrimes, recebia mais de 2.000 denúncias online em menos de uma hora. Fernanda bateu a mão na mesa. Rastrear o vídeo original. IP localizado em número 41B, Avenida Boa Viagem. Acionar equipe de resposta imediata. 1 hora antes, no Hospital das Clínicas. Hugo havia acabado de ser levado para o pronto-socorro, cabeça enfaixada, pulsação fraca, mas ainda segurava firme o celular. A enfermeira Carmen, que assistia aos vídeos nas redes, reconheceu o rosto dele. Meu Deus, e é ele. Ela saiu correndo pelo corredor. Alguém já chamou a polícia? Ele é a vítima daquele vídeo. De volta ao quarto, a tensão era palpável, como uma corda prestes a se romper. Carla, furiosa, atirou uma cadeira contra a parede. Isso não pode estar acontecendo. A gente planejou tudo nos mínimos detalhes. Álvaro, irado. O problema é essa sua boca. Você começou a live sem checar os ângulos? Agora o país inteiro sabe. Pela primeira vez em 5 anos, Carla perdeu completamente o controle e gritou. Eu não passei 5 anos fingindo estar paralítica para ser desmascarada por um celular maldito. Do lado de fora, batidas fortes na porta. Polícia Nacional. Abram a porta. Carla congelou. Álvaro sacou o celular, tentando desesperadamente transferir mais de R$150 mil da carteira virtual para uma conta no Panamá. Mas, a conexão travou. Não. Essa merda de internet. Enquanto isso, um trecho do vídeo estava sendo compartilhado em massa no Instagram e Twitter.
Carla se levantando da cadeira de rodas, caminhando suavemente, sorrindo sedutoramente, e sentando no colo de Álvaro. Nos comentários, revolta generalizada. @Lúcia_Medina, ela está de pé? Eu doei 5 vezes achando que ela era tetraplégica. @Druiz_Gonçalves, sou médico. Quem realmente é tetraplégico não tem esse equilíbrio. @Pedro_T, mandei R$ 700 achando que ela era vítima. Quero entrar com processo. Num bar em Brasília, o youtuber famoso Renato, especializado em expor fraudes, assistia à tela do computador e iniciou uma live própria. Meus amigos, estamos presenciando o maior escândalo das redes sociais brasileiras este ano. Uma mulher que fingiu estar paralisada por 5 anos, arrecadando doações de milhares de pessoas. E tudo isso foi uma farsa. Essa é Carla Almeida. E ao lado dela, o Sr. Álvaro Barbosa, já investigado por abuso de idosos. Este vídeo é uma prova irrefutável. No edifício 41B, Avenida Boa Viagem. A polícia especial invade com arietes, armas empunhadas. Álvaro grita: "Vocês não podem me prender. Eu tenho direito ao silêncio." Carla tremia, tentando subir na cama e fingir estar imóvel. Um dos oficiais ordenou: "Desliga essa música. Prendam os dois. Recolham HDS, laptops e qualquer dispositivo de armazenamento." Durante a varredura, um jovem policial chamado Lucas Moreira abriu o notebook de Álvaro e encontrou uma pasta estranha. _arquivo_2015.zip. Ele gritou: "Tenente Fernanda. Isso pode ser o arquivo do Asilo Santa Clara." Fernanda abriu o arquivo. Lá estavam dezenas de fotos, vídeos escondidos de idosas, e trocas de e-mails entre Álvaro e um certo Dr. Eduardo Ribeiro, então diretor regional de saúde. Fernanda sussurrou entre os dentes: "Meu Deus, ele não é só um golpista. Ele é um monstro vestido de gente." De volta ao hospital, Hugo abriu os olhos. A luz branca do teto cegava por um momento. Ao seu lado estavam a tenente Fernanda Santos e o médico-chefe. Hugo sussurrou: "Carla." "Álvaro." Fernanda assentiu. "Já estamos cuidando disso. Mas precisamos da senha do dispositivo com as provas." "Você se lembra?" Hugo assentiu lentamente. C4RL4W1TCH. Fernanda franziu o senho. "Então, e você já sabia?" Hugo sorriu pela primeira vez em anos. "Não. Mas eu suspeitava. E não queria morrer como um idiota." As redes sociais explodiram. Um vídeo editado mostrava a Carla rindo sentada no colo de Álvaro, intercalado com cenas de Hugo cuidando dela, enxugando suas lágrimas, beijando sua testa à noite, revoltando milhões de internautas. No Reddit, um usuário chamado Eduardo98, ex-aluno de Carla, publicou: "Eu tive aula de dança com ela. Sempre dizia: me quer fama? Aprenda a brincar com as lágrimas. Achei que era uma filosofia artística. Agora entendi." Na cela provisória, Carla pedia um advogado insistentemente, enquanto Álvaro permanecia em silêncio. Eles foram detidos por 48 horas para investigação por estelionato em organização criminosa, apropriação de bens públicos, tentativa de homicídio, obstrução de justiça e reabertura das acusações antigas contra Álvaro no caso Santa Clara. Enquanto isso, num pequeno café em Olinda, Lúcia, professora de yoga que doou R$ 50 para Carla, assistia ao vídeo de Hugo no hospital. Ela ficou em silêncio. "Eu acreditei na pessoa errada. Mas, e ele sobreviveu. E nunca reclamou." Um brilho nos olhos de Lúcia sugeria que uma nova jornada poderia surgir agora que a verdade veio à tona. Na manhã seguinte, na TV Globo, a âncora do telejornal da manhã, Marta Nunes, conhecida por sua voz grave e firme, iniciou a transmissão. "Meus senhores e minhas senhoras, o caso da chamada O Anja da Cama, ou melhor, a estelionatária Carla Almeida, está chocando o país.
Confirmamos que a senhora Carla fingiu estar completamente paralisada por 5 anos para atrair compaixão e doações de dezenas de milhares de pessoas via Livestream. A seguir, um vídeo que dispensa comentários. A verdade se revela por si só. Cenas de Carla se levantando, andando, rindo, sentando no colo de Álvaro enquanto doações pipocavam na tela. De volta ao estúdio, o rosto de Marta estava de pedra. Enquanto milhares de pessoas economizavam cada centavo para ajudá-la, ela sorria. E gastava esse dinheiro ao lado de um homem já acusado de abusos em um asilo. Uma peça imunda. No TikTok, a hashtag Carla é uma fraude já ultrapassava 30 milhões de visualizações. Um clipe com Hugo massageando os pés de Carla, enxugando lágrimas, intercalado com a fala dela. Você é o pano de fundo perfeito para uma tragédia. Virou meme em todas as plataformas. A live de Renato, o youtuber especializado em exposições, atingiu 1,2 milhão de visualizações em apenas 4 horas. Ele convidou 2 entrevistados, o doutora Sônia Teixeira, fisioterapeuta, e Gabriel, o homem que havia doado R$3.000. Sônia declarou com firmeza. Eu testei os reflexos de Carla. Ela não só tem reflexos normais, como são rápidos. Quando deixei cair um instrumento de propósito, ela recuou a perna por instinto. E quando confrontei, ela fingiu não saber de nada. Renato perguntou. A senhora denunciou? Sônia assentiu. Enviei relatório à Associação Médica Regional. Nunca responderam. Talvez Carla tivesse proteção. Gabriel cerrou os punhos, a voz embargada. Minha esposa morreu num acidente. Eu achei que estava ajudando alguém que sofria como eu. Chorei vendo aquela mulher na cama. Mas eu só estava financiando um teatro podre. Na delegacia da Polícia Militar, Carla e Álvaro foram interrogados separadamente. O comissário Valente entrou na sala 3, onde Carla estava sentada, os cabelos desgrenhados. Senhora Almeida, sabia que a live de ontem foi baixada e arquivada em mais de 200 plataformas internacionais? Carla apertou os lábios. E fui enganada. Eu não sabia que aquela câmera estava gravando. Valente colocou uma folha de papel diante dela. Você recebeu mais de R$460 mil desde 2021 até agora. Entre os depósitos, há valores altos vindos de idosos, menores de idade, até mesmo de pessoas doentes. Você sabia que o crime de apropriação de bens públicos no Brasil pode resultar em até 22 anos de prisão? Carla soltou uma risada sarcástica. Eu vou contratar o melhor advogado. A massa se enfurece fácil, mas também esquece fácil. Na sala ao lado, Álvaro. A oficial Fernanda perguntou. Seu nome aparece nos registros do Asilo Santa Clara. Mais de 18 denúncias de abuso em 2015. Por que o senhor nunca foi indiciado? Álvaro cruzou as pernas em cima da mesa, deu um sorriso torto. Você acha mesmo que o mundo é justo? Eu sou amigo íntimo de Eduardo Ribeiro, o diretor regional de saúde. Eu sei exatamente quem precisa de quanto para fazer um dossiê desaparecer. Fernanda respondeu friamente. E desta vez, quanto pretende pagar para apagar a live? Álvaro riu. Uma transmissão ao vivo é só dado. E dado, minha cara, se apaga. Pessoas também. Fernanda bateu a mão sobre a mesa. O senhor está ameaçando uma policial dentro da sala de interrogatório? Álvaro piscou calmamente. Eu só estou dizendo a verdade. Os fracos são eliminados. De volta ao hospital, Hugo ainda estava deitado na cama, mais lúcido. Ao lado dele, a advogada enviada por uma organização humanitária, Cristina Marques. Cristina, de estatura baixa e olhar firme, disse. Senhor Hugo, eu assisti a todos os vídeos. Com as provas que temos, o senhor pode entrar com ações civil e penal. Mas primeiro, preciso que me conte tudo em detalhes. Dia por dia. Todos os sinais estranhos. Hugo assentiu. Apertou os punhos.
Eu me lembro, uma vez fui sacar dinheiro para comprar uma máquina de massagem, e notei que faltavam R$ 3.000 na conta. Ela disse que era por conta do hospital. Mas eu nunca vi nenhuma fatura. Já ouvi conversas dela à noite. Mas quando eu entrava no quarto, ela fingia estar dormindo. Eu fui ingênuo, porque achava que amar era confiar. Cristina escrevia rapidamente. Vamos solicitar o rastreio de todos os bens no nome dela. Talvez o senhor consiga justiça. Em Olinda, no Café da Luz. Lúcia, professora de yoga, conduzia uma pequena aula. Uma aluna chamada Natália se aproximou com o celular. Professora Lúcia, você já viu esse vídeo? Lúcia pegou o aparelho. Era uma gravação de Hugo ajoelhado ao lado da cama de Carla, chorando, limpando o rosto dela com uma toalha quente. A voz dele ecoava no vídeo. Eu te amo, do jeito que for, eu continuo aqui. Natália sussurrou. Eu não acreditava que existia homem assim ainda hoje em dia. Lúcia se sentou pesadamente. O coração apertou, uma dor profunda subiu não por Carla, mas por alguém que amou demais. No gabinete do prefeito de Recife, o senhor José Silva analisava os relatórios da polícia. Precisamos fazer uma declaração pública. Senão, a imagem da cidade vai sofrer danos sérios. A vice-prefeita Isabel Gomes assentiu. Temos que enfatizar que Carla e Álvaro são casos isolados. E que esta cidade não protege criminosos. Na tarde do mesmo dia, Carla foi transferida para a penitenciária feminina de Curitiba. Ela passou pelos corredores das celas com um olhar arrogante. Uma detenta chamada Márcia, corpulenta e com os braços cobertos de tatuagens, a encarou e rosnou. Essa aí é o anjo da live? Uma risada desprezível veio da cela ao lado. Ouvi dizer que fingiu ser tetraplégica para ganhar dinheiro? Esperta, hein? Carla não respondeu. Mas, pela primeira vez, o olhar dela mostrava medo. Naquela noite, Álvaro estava em cela isolada e escura. Ele murmurava no escuro. Preciso de uma rota de fuga. Alguém lá fora ainda é fiel. Ele puxou um pequeno chip SIM escondido no cós da calça, tentando encaixá-lo num adaptador USB escondido no cinto. Eduardo, você me deve. Em Brasília, no Ministério da Justiça. O promotor Joaquim Alves recebeu um dossiê volumoso marcado com tinta vermelha. Caso Carla e Álvaro, e estelionato e tentativa de homicídio. Ele disse ao assistente. Vamos transformar este caso em modelo. O Brasil precisa de um aviso claro contra quem abusa da boa-fé alheia. No Centro de Dados Judiciais da Secção Penal de Nordeste. A tenente Fernanda Santos conectou o HD retirado do notebook de Álvaro. Ela estava numa sala fechada com 5 analistas de T2 promotores supervisionando. Na tela, apareceu a seguinte pasta. Private Archive Santa Clara 2013 e 2016. Fernanda murmurou. É aqui, o inferno começou aqui. Ela abriu a subpasta Relatórios Internos. Dezenas de arquivos apareceram com títulos como Paciente 038 e fratura sem causa aparente. Paciente 112 e reclamação sobre contato físico. Funcionário, gravação não autorizada. O investigador Marco Almeida exclamou. Meu Deus! Ele anotou até as vezes que recebeu presentes dos familiares das vítimas. Fernanda abriu o primeiro vídeo. Na tela, uma senhora de cabelos brancos, mãos trêmulas, sendo empurrada para dentro de um quarto escuro. Uma voz masculina, inconfundível, dizia. Velha, você sabe que silêncio vale ouro, né? O promotor Joaquim Alves bateu o pé. Parem. Salvem tudo. Temos provas suficientes para reabrir o caso Santa Clara. Marco perguntou. Podemos prender Eduardo Ribeiro? Fernanda assentiu, com olhar afiado como lâmina. Se ele ajudou Álvaro a esconder esses crimes, ele vai pagar por isso. Corte para Curitiba, penitenciária feminina. Carla foi chamada novamente para interrogatório.
Desta vez, quem a recebeu foi Alexandre Carvalho, investigador especial em crimes cibernéticos. Alexandre abriu o notebook e mostrou a Carla um vídeo recém-recuperado, Álvaro empurrando uma senhora para um quarto sem câmeras em 2015, e saindo 20 minutos depois, ajeitando o cabelo. Carla franziu a testa. Eu não tenho nada a ver com isso. Alexandre a encarou. Você sabia quem ele era, sabia que ele já havia sido denunciado, e ainda assim trabalhou com ele. Isso se chama coautoria criminosa. Carla apertou os lábios, ainda com um ar de desafio. Eu só fazia lives. Eu não bati em ninguém. Alexandre sorriu de leve. Então deixa eu te mostrar isso. Ele deu play. A voz de Carla apareceu num vídeo escondido do celular de Hugo. Eu finjo estar paralítica há 5 anos. Pelo dinheiro, pela carreira e porque eu sei que o Hugo nunca duvidaria. Eu sei como manipular a compaixão. Carla congelou. Alexandre falou, com uma frieza inédita. Você será julgada como uma golpista profissional. E os brasileiros lembrarão de você como uma vergonha nacional. Brasília, Gabinete de Imprensa do Ministério da Saúde. A repórter investigativa Isabela Moura acabará de receber um dossiê de 63 páginas enviado por um ex-enfermeiro anônimo do Santa Clara. Dentro dele, havia depoimentos, fotos da escala de plantão e atas internas que haviam sido suprimidas. Isabela murmurou ao folhear cada página. Eles sabiam há muito tempo. Ela ligou para seu editor no Folha de São Paulo. André, tenho uma bomba aqui. Álvaro não só abusava dos pacientes, como também forjava atestados de óbito. Tem o depoimento de um enfermeiro, da paciente Maria Luísa morreu de choque cardíaco, mas no laudo constava causa natural. Eles ainda deram R$ 300 para a família ficar quieta. André respondeu imediatamente. Capa. Não vamos esperar mais. No hospital, Hugo continuava trabalhando com a advogada Cristina Marques. Cristina lhe entregou um maço de documentos. O tribunal aceitou o pedido de bloqueio de bens em nome de Carla. Caderneta de poupança com R$ 140 mil, 2 contas PayPal e uma conta offshore nas Ilhas Cayman foram congeladas. Hugo suspirou levemente. Eu não quero o dinheiro. Só quero que ninguém mais viva o que eu vivi. Cristina olhou, os olhos úmidos. Mas você precisa do dinheiro para continuar vivendo. E para processar quem permitiu esses crimes. Em Olinda, Lúcia abriu o laptop. Ela digitou. Julgamento ao vivo de Carla Almeida. Imediatamente, dezenas de resultados apareceram: notícias, vídeos analíticos, transmissões comentadas. Ela clicou num vídeo, Renato fazia uma linha do tempo do caso, com imagens de Hugo limpando silenciosamente o corpo de Carla. Renato dizia: nem toda mentira mata. Mas uma mentira sustentada por 5 anos, explorando a emoção coletiva, isso sim é crime. Lúcia sussurrou. Ele continua calado, mas o mundo está falando por ele. Tarde da noite. Cela isolada de Álvaro. Ele segurava um pedaço de papel manuscrito com apenas 2 linhas. Eduardo, você prometeu me proteger. Agora é a hora de provar. Ah! Álvaro escondeu o bilhete entre as fatias de um sanduíche. Um guarda chamado Paulo, que trocava de turno, era o intermediário ex-funcionário do Santa Clara, já beneficiado por Álvaro. Paulo pegou o sanduíche e assentiu. Ninguém percebeu. Na manhã seguinte, no antigo gabinete do diretor regional de saúde, Eduardo Ribeiro. Eduardo estava em reunião com um grupo de advogados quando o assistente entrou com o exemplar matinal da Folha de São Paulo. A manchete em letras garrafais. Abusos no Instituto Santa Clara, de conivência do diretor regional? Eduardo ficou atônito. Suava em bicas. Liguem pro Álvaro. Agora. O assistente respondeu baixinho. O senhor Álvaro está em isolamento. E a polícia militar já solicitou mandado de busca para sua residência. Eduardo bateu na mesa. Aquelas hienas. Eu salvei aquele homem.
Agora ele quer me arrastar junto? Naquele momento, Fernanda Santos e o promotor Joaquim apareceram na casa de Eduardo com o mandado. Fernanda entregou o papel. Temos provas de que o senhor recebeu dinheiro de Álvaro Barbosa para pagar registros de denúncias no Santa Clara. Eduardo riu sem graça. Aqueles arquivos podres contam como prova. Joaquim respondeu com firmeza. Quando as vítimas são idosos, eles não conseguem falar. Mas hoje, a sociedade fala por eles. De volta ao presídio. Álvaro foi convocado para mais um interrogatório. A tenente Fernanda entrou e jogou o jornal Folha de São Paulo sobre a mesa. Seu amigo Eduardo Ribeiro foi oficialmente afastado. E ele já confessou todos os valores e as cartas trocadas entre vocês. Álvaro sorriu com desprezo. Ótimo. Mas você esqueceu de uma coisa. Fernanda apertou os olhos. O quê? Álvaro ergueu o rosto e riu alto. Eu nunca me arrependi. Só lamento não ter feito mais. Fernanda se levantou, fria como gelo. O senhor terá bastante tempo para lamentar. 25 anos, no mínimo. Naquela noite, no canal São Paulo 3, no programa O Por um Coração Bondoso. Sob os holofotes do estúdio, Carla Almeida aparecia pela primeira vez desde o escândalo. Maquiagem leve, vestido cinza simples, olhar melancólico. Ela era escoltada por 2 agentes do presídio, com algemas escondidas sob a blusa. A apresentadora Beatriz Monteiro voltou-se para a câmera. Sabemos que o caso de Carla Almeida causou comoção nacional. Hoje, ela quer dizer algo ao país. Beatriz olhou para Carla, com voz suave. Carla, por que você fez isso? Carla respirou fundo. Sua voz saía embargada, como um lamento trágico. Eu errei. Eu tinha medo de ser esquecida. Eu fui bailarina. Depois do acidente, a cadeira de rodas, eu senti que tinha morrido por dentro. Peço desculpas às pessoas que acreditaram em mim. De verdade. Milhões assistiam ao vivo. Mas, em sua maioria, sem piedade. Os comentários inundaram as plataformas. @Marta_Moraes, Bela não está pedindo desculpas pelo que fez. Está pedindo desculpas por ter sido pega. @Helena_Luz, eu era fã da Carla. Agora tenho nojo de mim mesma. @Carlos_Rodrigues, lágrimas de uma atriz não tem valor nenhum. Nos bastidores do estúdio, o diretor sussurrou para Beatriz. Recebemos o pagamento dos organizadores para dar essa chance de redenção com ela. Mas não se deixe manipular. O público não é burro. Beatriz assentiu, cerrando os punhos sob a mesa. Enquanto isso, na penitenciária masculina de Curitiba, Álvaro estava na sala de interrogatório. O oficial valente colocou sobre a mesa uma cópia de um passaporte falso, uma passagem de trem para Portugal e um cartão bancário novo ainda não ativado. O senhor planejava sair do Brasil com a identidade de Álvaro Henrique Silva, morto em 2019. Mesma época em que o vídeo da live viralizou. Álvaro deu de ombros. Não tenho mais futuro aqui. Só queria paz. Valente inclinou a cabeça. Depois de tudo, ainda acha que merece recomeçar? Dezenas de idosas morreram em silêncio. Hugo quase morreu por confiar na esposa. E o senhor? Ainda quer recomeçar? Álvaro apertou os lábios e soltou uma frase. É instinto de sobrevivência. Os fortes sobrevivem. Ao mesmo tempo, no Hospital das Clínicas. O quarto 305 permanecia em silêncio. Hugo abriu os olhos pela segunda vez naquele dia. O monitor cardíaco apitava arritmado. Ao lado dele estavam a advogada Cristina Marques e a policial Fernanda Santos. Cristina se inclinou e perguntou. Senhor Hugo, o senhor se lembra de algo? Já consegue falar? Hugo assentiu devagar. Sua voz rouca como pedra raspando. As câmeras gravaram tudo no servidor antigo. Fernanda pegou rapidamente o caderno de anotações.
Você disse que havia câmeras dentro de casa? Existe backup dos dados? Hugo arfou. No dia em que a Carla fingiu desmaiar, eu reinstalei o sistema antigo. Porque eu já suspeitava há tempos. Cristina perguntou. Você tem a senha? Hugo assentiu. Falsa Angelina 21 e é o nome da rede. A senha é. No mais mentiras 2025 ponto. Fernanda se levantou de súbito. Obrigada. Você acaba de nos dar a prova vital para derrubar esses dois canalhas. Centro de Coordenação da Polícia Militar do Recife. Fernanda e a equipe técnica acessaram o servidor de backup da casa de Hugo. Após alguns comandos, conseguiram entrar no histórico de gravações ocultas dos últimos 5 anos. O técnico Martins exclamou. São 638 horas de vídeo que nunca foram apagadas. Eles retrocederam até o dia em que Carla o desmaiou, em 2020. Hugo havia instalado a câmera em ângulo invertido do lado oposto da cama. Estava claro. Carla despertou após 3 horas, levantou-se sozinha, bebeu água, e depois voltou a se deitar na pose de paralisada. Martins ficou chocado. Ela atua como profissional, cada respiração, cada convulsão fingida. Fernanda murmurou entre os dentes. Temos 5 anos de provas. É mais do que suficiente para selar esse caso. Naquela noite, em um apartamento em Campinas. Eduardo Ribeiro, o diretor regional de saúde suspenso, organizava seus documentos pessoais. Seu assistente, Cláudio, tremia. Eles têm um mandado para revistar sua casa. A polícia militar pode chegar a qualquer momento. Eduardo praguejou. Tudo culpa do Álvaro. Se ele tivesse ficado calado, eu ainda seria diretor. Cláudio mordeu o lábio. O Álvaro, ele disse que o senhor recebeu dinheiro. Eduardo arremessou o celular contra a parede. Se eu cair, levo ele junto. Ainda tem o vídeo da reunião secreta de 2015. O HD está no cofre. 22h47 A Polícia Militar do Recife recebe a ordem de operação. A Tenente Fernanda convoca a equipe tática especial. Objetivos: Carla está no presídio feminino, com indícios de falso testemunho. Álvaro tenta fugir. E Eduardo pode destruir provas. Dividiremos em 3 frentes. À meia-noite em ponto. Sem dar chance de reação. A equipe respondeu em uníssono. Entendido. Ao mesmo tempo, no presídio feminino de Curitiba. Carla estava deitada, olhos arregalados na escuridão. Ela encarava o teto, as mãos tremiam. Em sua mão havia um pequeno bilhete com a frase: Esta noite. Se quiser viver. Fique calada. Era caligrafia de Álvaro. Enviado por uma detenta intermediária. Carla sussurrou para si mesma. Você vai me matar? Ou me calar antes do julgamento? Na cela isolada, Álvaro começava a engolir comprimidos para dormir. Na mão, um tablete branco esmagado encenava a tentativa de suicídio para adiar o julgamento. Paulo, o ex-vigilante do asilo Santa Clara, agora policial de plantão, entrou para checar e disse friamente: Vai morrer agora? Eu conheço esse truque desde o asilo. Álvaro sorriu de lado. Não vou morrer. Só tirar um cochilo antes do tribunal. 23h59 O farol da viatura iluminava diretamente o apartamento de Eduardo Ribeiro. Lá dentro, Eduardo acabava de abrir o cofre. Antes que pudesse pegar o HD com o vídeo da reunião secreta, a porta foi arrombada. Fernanda gritou. Mãos ao alto. Polícia. Eduardo ficou paralisado. Olhar perdido. 0h03 Carla foi retirada da cela. Ainda segurava o bilhete de Álvaro. Pela primeira vez, o medo era real. 0h09 Hugo estava deitado em silêncio no quarto do hospital. A TV exibia imagens da ex-esposa chorando na televisão. Cristina aproximou-se e disse baixinho: Estamos prestes a fechar o caso.
Esta noite é a última noite da mentira. Hugo fechou os olhos, murmurou. Você sabe que nem a melhor atuação salva uma consciência podre? 0h22 A polícia especial invadiu o presídio de Curitiba. O som das botas ecoava pelos corredores. A porta da cela se abriu com força. O oficial Jorge Pereira, líder da operação, gritou. Carla Almeida, você será transferida imediatamente para novo interrogatório por ordem do Tribunal de São Paulo. Carla levantou a cabeça. Os olhos inchados, as bochechas borradas de rímel. Eu tô cooperando. Jorge respondeu duro. Você não cooperou. Você atuou. E sua atuação termina hoje à noite. 0h34 Quartel da Polícia Militar. Carla foi levada para uma sala de interrogatório com paredes de vidro. Atrás do espelho unidirecional, estavam o promotor Joaquim Alves, a tenente Fernanda e a advogada Cristina, observando. Diante de Carla, uma lista com 23 acusações criminais, em negrito. Estelionato digital. Apropriação de bens públicos. Tentativa de homicídio. Falsificação de documentos. Associação com abusadores. O oficial Alexandre Carvalho bateu levemente na mesa. Carla, você sabe a pena para cada um desses crimes? Carla deu um sorriso amargo. Acha que vou chorar? Essas palavras não me assustam. Alexandre inclinou a cabeça. Não estamos tentando assustar. Mas você vai se autodestruir ao assistir isso. Ele deu play num vídeo extraído do servidor de Hugo, instalado 5 anos antes. Carla levantava da cama às 3 horas da manhã, no dia 14 de setembro de 2021. Ia até a geladeira, pegava uma caixa de leite, sorria, murmurava. Quanto mais sofrimento, mais dó, e exatamente como o livro dizia. Então executava alguns passos de dança no meio da sala. Carla encarava a tela. As mãos começaram a tremer. Alexandre empurrou o dossiê para ela. Você tem o direito de confessar para tentar reduzir a pena. Caso contrário, esse vídeo será exibido no tribunal e transmitido em rede nacional. Carla rangiu os dentes, os olhos marejados. A gente só estava encenando. Como todos os programas de TV de vocês fazem todo dia. 0h46 O antigo apartamento de Álvaro foi alvo de nova busca. A tenente Fernanda comandava o técnico Luciano, que acabará de encontrar um mini USB escondido na moldura de um quadro. Luciano exclamou. Consegui. Ele é burro. Escondeu bem, mas exatamente onde o scanner térmico pega fácil. O USB foi inserido no computador forense. Um arquivo apareceu. Testemunha Santa Clara. Conteúdo: uma ex-funcionária do asilo, Dona Helena Santos, 63 anos, em pé no centro da sala de reunião, chorando. Eu não aguento mais. O Sr. Álvaro tocava na Dona Ana todas as noites. Eu ouvi ela implorando. Falei com a chefe de enfermagem. Eles disseram: cale a boca, ou perca o emprego. Tenho uma filha pequena. Fiquei em silêncio. Eu errei. Eu errei. O vídeo termina com Álvaro rindo com desprezo, dizendo claramente: ninguém acredita em velha morrendo. Aqui, eu sou Deus. 1h12 Hugo acorda pela terceira vez na noite. A TV do quarto exibia novamente a reportagem da TV Globo. O rosto de Carla aparecia com a legenda em destaque. Polícia encontra novas provas. A transmissão ao vivo não foi só uma farsa. A advogada Cristina, sentada ao lado, perguntou suavemente: você sente que a justiça está voltando? Hugo não respondeu imediatamente. Depois de um tempo, disse em voz baixa: sinto vazio. Como um teatro depois do último ato. Cristina ficou em silêncio. 1h27 Delegacia do 3º Distrito Policial de São Paulo. Carla estava sentada sozinha na sala de espera, algemada à cadeira. A policial de plantão, Raquel Martins, entrou e colocou uma marmita sobre a mesa. Coma.
Amanhã cedo você vai para o tribunal. Carla olhou para a marmita como se fosse uma sentença de morte. Depois murmurou. Eu achava que era a vítima. Que merecia compaixão. Raquel a olhou, sem raiva, apenas cansada. Você pode começar ficando calada. 1h49 Presídio Masculino de Curitiba. Álvaro foi acordado. A luz foi acesa diretamente em seu rosto. O oficial de plantão disse: levante-se. Último depoimento. Álvaro saiu da cela, com o rosto frio como pedra. Ele se virou, olhou pela fresta da porta da cela e sorriu. Até mais, Paulo. Guarda minha cama aí. O antigo vigilante do Santa Clara, agora guarda prisional, não respondeu. Apenas observou Álvaro partir, com olhar vazio. 2h05 Centro de Dados da Polícia Militar. Fernanda e Joaquim estavam sentados com a equipe técnica, reunindo todas as provas em um dossiê digital com o código O Caso Hugo. Joaquim bateu com os dedos na mesa. Temos câmeras escondidas da casa de Hugo. Pendrive da casa de Álvaro. Depoimento da testemunha do Santa Clara. Provas de estelionato online. Tentativa de homicídio contra Hugo. Bens não declarados nas Ilhas Cayman e na Suíça. Sem contar mais de 7.000 cidadãos pedindo uma ação coletiva. Fernanda assentiu. Só falta uma coisa. Joaquim perguntou. O quê? Fernanda olhou para o relógio de parede. O mandado de prisão oficial. Temos 6 horas para apresentar tudo ao tribunal. 2h37 Sala de plantão. A oficial encarregada das redes sociais, Lorena Oliveira, atualizou as estatísticas. Tenente, a hashtag Salvem Hugo já ultrapassou 60 milhões de acessos. E os usuários estão compartilhando a foto de Hugo com a legenda "O homem que sobreviveu ao inferno". Fernanda se levantou. Que amanhã de manhã, o país veja a verdade. Não pelas lágrimas falsas, mas pela justiça real. 3h10 Carla sentada na sala de interrogatório. Outro investigador, chamado Felipe Gomes, leu a última declaração. Deseja dizer algo antes de encerrarmos o dossiê? Carla soltou um longo suspiro, olhando para a câmera que gravava. Não me arrependo de ter ganhado dinheiro. Só não esperava ser presa por ser boa demais. Felipe balançou a cabeça levemente. Você não é boa. Só teve sorte até cruzar com alguém como Hugo. 3h29 no quarto do hospital, Hugo olhava pela janela. A neblina da manhã começava a surgir. Cristina estava ao lado dele, segurando uma cópia impressa da acusação formal. Acredito que a Carla vai pegar até 22 anos. O Álvaro, no mínimo 25. E o Eduardo também não vai escapar. Hugo sussurrou. Mas ninguém vai me devolver os 5 anos que perdi. Cristina assentiu, bem de leve. É verdade. Mas você ainda pode recuperar o resto da sua vida. 3h45 na sala de dados da Polícia Militar, a impressora exibe a última linha. Mandado de acusação formal em vigor a partir das 6 horas do dia seguinte. Fernanda assinou. Seus olhos não se afastaram da tela que mostrava o rosto de Carla no momento da prisão. Ainda não era amanhecer. Mas a escuridão havia chegado ao seu limite. 6 horas São Paulo, o céu começava a clarear. Sirene da polícia soava intensa, como um grito de guerra. O portão da penitenciária feminina de Curitiba se abriu com força. Carla Almeida foi escoltada até um carro blindado, algemada, cabeça baixa. Já não usava blusas que deixavam os ombros à mostra, nem olhares calculados agora, era apenas uma acusada sendo levada à luz da verdade. À distância, alguns jornalistas já aguardavam. Carla. É verdade que você fingiu paralisia total durante 5 anos? Tem algo a dizer às pessoas que confiaram em você? Você se arrepende de ter traído seu marido? Carla permaneceu em silêncio. Pela primeira vez, um silêncio verdadeiro.
Ao mesmo tempo, na penitenciária masculina de Curitiba. Álvaro Barbosa, vestindo uniforme listrado cinza, saiu de sua cela com a postura ainda erguida. O oficial valente o aguardava. Sem sorrisos. Sem piadas. O senhor será levado a São Paulo para depor perante o promotor Joaquim Alves. Seu advogado o encontrará na sede. Álvaro olhou para Valente, com um leve sorriso torto. Aquela garota. Carla, e atuou melhor do que eu esperava. Mas se não fosse por mim, ela ainda seria só uma professora de dança barata. Valente respondeu, com frieza. Então parabéns. Agora vocês dois são famosos e como um casal de golpistas doentios. 8h17 sede do Tribunal Superior de São Paulo. A polícia levou Carla e Álvaro para 2 salas separadas para colher os últimos depoimentos. Na sala principal, o público começou a se aglomerar desde as 7 horas da manhã para acompanhar o julgamento, mesmo que fosse apenas pelo telão na área pública. Uma jovem chamada Sofia segurava a mão da mãe e sussurrava. Mãe, lembra? Eu chorei assistindo às lives da Carla. Achei que ela era um símbolo de superação. A mãe apertou de leve a mão da filha. Um dia todos aprendem a lição. Nunca confie em uma tragédia bem encenada. 9h02 Sala de audiência número 3. Câmeras posicionadas corretamente. Acima do púlpito do juiz, o símbolo da justiça brasileira brilhava sob a luz da manhã. O promotor Joaquim Alves levantou-se e iniciou a apresentação. Excelência, hoje não julgamos apenas 2 réus. Julgamos o abuso da confiança, a distorção da empatia e a transformação da dor em lucro. Carla Almeida fingiu paralisia por 5 anos, mentiu para o marido, para o público, e arrecadou mais de R$ 460 mil por meio de doações voluntárias. Álvaro Barbosa, cúmplice, foi diretor do Asilo Santa Clara, onde pelo menos 7 idosos morreram sob circunstâncias suspeitas. Essas 2 pessoas não só enganaram. Elas conspiraram para assassinar Hugo Almeida, o marido que sacrificou tudo. Nas cadeiras reservadas ao público, Hugo estava sentado ao lado da advogada Cristina. Vestia uma camisa branca, com sinais de raspagem no couro cabeludo devido à cirurgia cerebral. Seu olhar não expressava ódio, apenas silêncio como alguém que saiu do inferno e agora encarava a luz. Cristina inclinou a cabeça e perguntou baixinho. Você está bem? Hugo assentiu de leve. Não quero mais olhar para eles. Quero olhar para aqueles que se levantaram por mim. 10h11 as provas começaram a ser exibidas. Vídeo de Carla se levantando de madrugada e cozinhando sozinha. Gravação de Álvaro no Asilo Santa Clara, ameaçando testemunhas. Conta bancária secreta nas Ilhas Cayman. Confissão de Hugo durante a transmissão ao vivo. A sala ficou em absoluto silêncio. O juiz João Souza, conhecido por sua rigidez, interrompeu após o 5º vídeo. Essas provas, por si só, já seriam suficientes para condenar os réus por muitos anos. E ainda nem começamos com as testemunhas. Primeira testemunha e doutora Sônia Teixeira. Sônia subiu ao púlpito segurando uma avaliação médica de 2022. Confirmo, Carla tinha plena capacidade motora. Todos os reflexos estavam preservados. Fingir paralisia foi uma escolha consciente e intencional. O advogado de Carla tentou argumentar. A senhora tem provas de que Carla não sofreu nenhuma sequela neurológica. Sônia respondeu imediatamente. Ela reagia normalmente à dor, tinha contrações musculares adequadas e uma vez me deu um chute certeiro quando me aproximei com uma seringa. Próxima testemunha, Dona Rosária, vizinha debaixo de Hugo. Rosária subiu lentamente, apoiada em sua bengala. Seus olhos estavam vermelhos. Eu achava que a Carla era uma pobre coitada. Cheguei a levar sopa para ela. Mas eu ouvia risadas durante a noite. E agora sei, não eram risadas de dor. Sinto pena do Hugo. Ele vivia como um fantasma. Nunca reclamava. Nunca culpava ninguém. Pelo menos agora, ele merece ver a luz. 10h56 Hugo foi convidado a falar.
Toda a sala se virou para ele. Hugo se levantou. Sua voz era firme e serena. Não estou aqui para ouvir a punição deles. Estou aqui porque preciso dizer algo que escondi por muito tempo e eu já desconfiava. Mas me enganei por amor. Carla não só me traiu. Ela me transformou num acessório de um roteiro de piedade. E o mais assustador ela interpretou muito bem. Ele virou-se em direção a Carla. Pela primeira vez em muitos meses, seus olhares se cruzaram. Se você algum dia me amou, mesmo que só um pouco, assuma sua culpa. Se não, continue com seu papel até o último ato atrás das grades. Carla baixou a cabeça. Não respondeu. 11h20 Leitura da sentença preliminar. O juiz João falou devagar. Com base nos artigos 248, 250 e 139 do Código Penal Brasileiro, Carla Almeida é condenada a 22 anos de prisão pelos crimes de estelionato, apropriação indevida, tentativa de homicídio e obstrução da justiça. Álvaro Barbosa 25 anos de prisão por coautoria em tentativa de homicídio, abuso de idosos, falsificação de registros de óbito e evasão fiscal. Ambos devem restituir integralmente os valores recebidos de forma ilícita, totalizando R$ 463.400. Os bens serão confiscados imediatamente. Uma salva de palmas ecoou no corredor onde o público assistia à transmissão ao vivo. A tenente investigadora Fernanda, encostada na parede, assentiu discretamente e sussurrou. Acabou, Hugo. O mal não vence para sempre. Ao mesmo tempo, em Olinda, Lúcia, professora de yoga, assistia ao julgamento pelo celular. Ela viu Hugo ali, calmo, sem vingança, sem gritos. Apenas uma firmeza gentil. Alguém assim não merece sofrer nem mais um minuto. 12h02 Hugo deixou o tribunal. A luz do meio-dia banhava seus ombros. Cristina perguntou. E agora, o que você quer fazer? Hugo respondeu baixinho. Quero viver. Sem lives. Sem cenas. Sem fingimento. 1 ano depois. Olinda, terra de luz, das casas brancas como marfim e do céu infinitamente azul. Numa casinha na encosta do Alto da Sé, Hugo Almeida vivia uma nova vida. Não havia mais luzes de Livestreão. Não havia mais o som das rodas de cadeira de rodas rangendo pela madrugada. Não havia mais mentiras repetidas a cada manhã. Ele vivia ensinando marcenaria para crianças em um centro cultural local. O nome da oficina era Feito com Amor. Naquela manhã, Hugo estava esculpindo um pequeno pedaço de madeira na forma de uma coruja para um menino chamado Mateus. Olha, disse ele, as asas precisam ser simétricas, mas se você errar um pouco, ainda assim é uma coruja. Desde que você acredite que ela pode voar. Mateus exclamou. Professor Hugo, o senhor conta histórias tão bem. Ele sorriu, os olhos suaves. É porque eu vivi dentro de uma história que eu mesmo não escrevi. À tarde, o Centro Cultural organizou uma sessão de autógrafos. O livro de estreia de Hugo foi lançado em todo o Brasil e traduzido para 8 idiomas. O título: A Esposa Farsante e o Velho Vizinho Diabólico. O livro não era apenas uma autobiografia. Era uma declaração sobre como sobreviver à traição sem transformar o próprio coração em pedra. A imprensa apareceu. Um repórter perguntou: Senhor Hugo, por que o senhor não processou a editora que comprou os direitos da Livestreão da Carla? Hugo apenas respondeu: Não estou procurando quem me devolva a minha bondade. Só quero reencontrar a mim mesmo. No fim da sessão de autógrafos, uma mulher estava na última posição da fila. Ela usava um suéter branco, cabelo preso, sem maquiagem, e segurava uma cópia em brochura já um pouco gasta. O nome dela era Lúcia Teixeira, professora de yoga em Olinda. Ela se aproximou, colocou o livro diante de Hugo. Fui uma das pessoas que doaram para Carla. R$ 50. Não era muito. Mas na época, e eu acreditava que ela era um símbolo. Hugo levantou os olhos, encontrou o olhar dela. Sem desviar.
Sem julgamento. O que te trouxe aqui hoje? Ele perguntou. Lúcia hesitou. Porque no vídeo final, você não estava com raiva. Só estava triste. E isso me tocou. Fui enganada. Mas ainda quero acreditar que alguém pode ser realmente bom. Hugo ficou em silêncio por um momento. Então pegou a caneta e escreveu na primeira página. Para Lúcia, que ousou acreditar de novo. Ela sorriu suavemente. Você tem um tempo livre hoje à noite? Tem uma casa de chá no alto da colina onde costumo ir. Sem internet. Sem câmeras. Ele ergueu a cabeça, a luz do sol refletindo nos olhos que já não estavam sombrios. Então desta vez, não precisamos atuar? Lúcia assentiu. Naquela noite, eles se sentaram frente a frente diante de uma chaleira de chá de hortelã e um prato de bolinhos de arroz assados. Lúcia contou sobre seus pais, sobre os tempos em que vendia livros antes de se tornar professora de yoga. Eu também queria ser dançarina, como a Carla. Hugo tomou um gole de chá. E você se arrepende de não ter tido o sucesso dela? Lúcia sorriu e balançou a cabeça. Se o preço do sucesso é enganar todo mundo ao meu redor, então isso não é sucesso. Prefiro fracassar do que viver num teatro sem plateia. Silêncio por um momento. Então Lúcia perguntou. Você ainda acredita no amor verdadeiro? Uma brisa leve passou, trazendo o cheiro de capim-limão e o som de um violão vindo de algum lugar da cidade. Hugo segurou a mão dela e olhou para o céu estrelado. Acredito sim. Porque no fim, encontrei alguém que não precisa que eu atue. Lúcia apertou mais forte a mão dele. Ninguém disse mais nada. Uma semana depois. O jornal Folha de São Paulo publicou uma matéria de 4 páginas. Hugo Almeida, e o homem que saiu do inferno com o sorriso intacto. O repórter escreveu. No tempo em que tudo pode ser encenado, a bondade verdadeira talvez seja a coisa que mais confunde as pessoas. Hugo não é santo. Já sentiu ciúmes, já duvidou, já foi fraco. Mas escolheu não se vingar. Escolheu viver com mais dignidade do que nunca. Em uma penitenciária a 150 quilômetros de Brasília. Carla Almeida estava sozinha na biblioteca da prisão. Sobre a mesa, o jornal Folha de São Paulo, na seção sobre Hugo. Ela leu linha por linha, sem piscar. O homem que não odeia a esposa que o traiu. O marido que era apenas cenário agora é autor consagrado. Aquele que vive de verdade, no fim, é quem vive certo. Ela fechou o jornal. O vazio tomou conta do peito. Uma colega de cela chamada Márcia, sentada por perto, lançou um olhar. O ex-marido virou celebridade. Quer que eu peça um autógrafo para você? Carla não sorriu. Nem ironizou. Apenas disse, em voz baixa. Não precisa. Eu já tive o mundo inteiro. Mas atuei bem demais. Ao mesmo tempo, na prisão masculina. Álvaro Barbosa recebeu correspondência da Delegacia de Investigações. Dentro, um relatório com a abertura de um novo inquérito sobre o asilo Santa Clara. Na primeira página lia-se: 14 mortes suspeitas confirmadas por cruzamento de dados. O julgamento oficial acontecerá no próximo mês. Álvaro riu. Finalmente alguém se importa com aquelas velhas. Um detento chamado Rubens, ao lado, se aproximou e murmurou no ouvido dele. Eu também pensava assim. Até minha mãe morrer no Santa Clara. Álvaro estreitou os olhos. O que você disse? Rubens não respondeu. Apenas sorriu e se levantou, indo embora. Olinda, manhã de um dia de verão. Hugo acordou diante da janela inundada de sol. Sobre a mesa, um bilhete curto deixado à mão por Lúcia. Saí cedo hoje para dar aula de yoga. O café da manhã está na cesta, não coma sozinho. Hoje à noite tem apresentação de dança contemporânea na pracinha. Sem holofotes. Só vento e música ao vivo. Se você for, não diga nada. Só fique lá. Isso basta.
Naquela noite, Hugo ficou no fundo da Praça do Carmo. O som do violão preencheu o ar. Lúcia entrou em cena, usando um vestido branco, dançando suavemente entre velas e notas musicais. Sem palco. Sem arquibancada. Sem câmera. Sem doações. Apenas uma pessoa real, dançando de verdade, diante de pessoas reais. Hugo a observava. E, pela primeira vez em muitos anos, ele sorriu sem esforço, sem dor, sem medo. A história é um alerta profundo sobre como a bondade não deve ser usada como ferramenta, e que o amor verdadeiro não pode existir sustentado por mentiras. Mesmo traído, o ser humano pode se reerguer, viver com dignidade e não perder sua essência. Ela também enfatiza que a justiça pode tardar, mas não fale que, no fim, a verdade sempre prevalece. Nunca deixe de acreditar no bem, mas seja consciente. A confiança é um presente que não deve ser dado a quem sabe atuar. E o amor verdadeiro é aquele que não precisa de palco. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.